Antes de qualquer universo existir, antes de guerras multiversais ou das batalhas cósmicas que decidiram o destino da galáxia, tudo começou com uma história de origem, mano. Um momento de transformação, um acidente, uma escolha, um trauma ou simplesmente um chamado impossível de recusar. É nesse ponto que nasce um herói. É justamente nesses filmes que a gente vê o poder do começo, mano. Sou o Batman. E aí, pessoal, o Igor, o Decenalta aqui. E seja num laboratório, num beco escuro ou em uma caverna no meio do nada, os filmes de origem de heróis têm uma missão: fazer a gente acreditar que o impossível pode acontecer com qualquer um de nós. E hoje você vai ver o ranking definitivo dos 25 melhores e piores filmes de origem de heróis de todos os tempos. Do mais surpreendente ao melhor de todos. E a gente já vai ter que impor algumas regras já no começo do vídeo. Não é um vídeo sobre qual filme é melhor, mas sim qual filme conta a origem de um jeito melhor. Qual filme é mais fiel, qual filme conta a origem de um jeito mais factível. Isso tudo vai estar na conta. Óbvio que qual filme é melhor também vai estar nessa conta. É uma soma disso tudo. Então já não venham comentar aqui: ai, mas fulano de tal é melhor. Ouça meus argumentos, depois você critica, pode ser? Então vambora pro vídeo. Na 25ª posição eu vou colocar o Quarteto Fantástico de 2015, porque é um filme que descaracteriza completamente a origem do Quarteto Fantástico. Por mais que ela tenha ali uma certa coerência, ela tem uma vergonha de ser filme de super-herói e isso me incomoda demais. A origem do Doutor Destino até poderia ser interessante, mas aí eles deturpam tudo quando ele resolve voltar lá para aquele planeta dele lá. Fora que o filme destoa totalmente do tom do Quarteto Fantástico, trazendo aquele tom meio sombrio, que não combina nada com a primeira família da Marvel, mano. E o fato deles não falarem o nome Quarteto Fantástico até o último segundo do filme, e mesmo assim não completar a frase, já faz esse filme ser odioso por si só. Na 24ª posição, eu vou colocar o Lanterna Verde, de 2011. Mano, também é um filme que busca estar nesse sombrio e realista que me incomoda demais em alguns filmes. Fora também que o protagonista do filme não é o Hal Jordan, mano. Com todo respeito, não é o Hal Jordan. O filme faz parecer que o Anel escolheria qualquer pessoa que estivesse passando ali no local porque ela estava desesperada. Porque o Hal Jordan não é o cara mais honrado. Ele não mostra ser o cara mais honrado no início do filme. E até quando ele pega o anel, as primeiras atitudes dele usando esse poder é completamente fora do padrão de um Lanterna Verde, mano. É um filme também que falha em muitos aspectos. Na 23ª posição eu vou trazer um filme que tem um ponto alto, que é aquele tom leve, aquele tom infantil. Mas mesmo assim, Shazam me incomoda demais, mano. É um vilão fraco, é uma origem muito besta, mano. Também repete o que o Lanterna Verde teve de errado, mano. Faz parecer que o Shazam, o Billy Batson, foi escolhido por um acaso. E a gente sabe que não é assim. Tanto o anel do Lanterna Verde quanto o Mago Shazam escolhe a pessoa mais honrada, a pessoa mais pura. E o Billy Batson não era isso no começo do filme. Pelo menos ele não demonstrava ser. Essas pequenas modificações na origem do Shazam também é o que faz esse filme ficar tão abaixo. Ele não é pior que muitos outros que vão vir. Mas como eu disse, não é sobre se o filme é só bom ou se o filme é só ruim. É sobre o conjunto da obra. E no conjunto da obra, Shazam fica bem abaixo. Capitã Marvel vai ficar na 22ª posição. O filme, por si só, poderia dizer que ele é mais fraco que o filme do Shazam? Talvez. Mas a Capitã Marvel, ela honra um pouco mais o instinto de protagonista, por mais que a Brie Larson tava com uma preguiça imensa de atuar nesse filme. Fora também que ele estraga o passado do Nick Fury e traz esse Nick Fury que é completamente bobão. A gente sabe que o Nick Fury é um cara cínico, não um cara bobão. E esse filme consegue estragar a origem até do Nick Fury, mano. Fora também que é um jeito estranho de contar a origem, porque vai contando o presente e ela vai se lembrando do passado e conforme... Fica tudo meio vago no final das coisas, tá ligado? Parece que foi tudo muito por acaso. E a origem da Capitã Marvel não é assim, mano. Na 21ª posição eu vou colocar o Hulk de 2003, que por mais que seja um filme que tenha uma edição
animação, assim, que eu gosto muito, que parece muito um quadrinho impresso pra um filme, tá ligado? Ele tem aquela montagem meio quadrinesca, mas ele também é um filme que conta a origem do Hulk de uma forma muito mal contada, mano. Eu não sei nem dizer pra você se ele é tanto assim uma origem, porque o que tem-se da origem do Hulk é um flashback do pai dele. De resto, o filme segue ali logo após as primeiras vezes que ele se transforma, e o filme foca muito nesse ar psicológico dele. Por mais que seja um filme que tenha seus pontos altos, ele tem muito mais pontos baixos do que altos. E como um filme de origem, ele falha bastante, porque ele é um pouco confuso, mano. Na 20ª posição, vou colocar O Demolidor de 2003. É um filme que tem aquela tentativa de ser sombrio também, mas é um sombrio mais puxado pro emo, o que eu acho bastante interessante. Tem o Ben Affleck, que, meu Deus, não tem carisma nenhum nesse filme. Tem a introdução da Elektra, os personagens coadjuvantes são bem ruins, o rei do crime desse filme é legal, mas a origem em si do Demolidor não tá tão presente ali. Mostra, obviamente, aquele mesmo flashback dele sofrendo um acidente, mas é algo muito rápido. Não mostra a construção desse personagem, não mostra ele se construindo como Demolidor, como aqueles episódios da série de 2015, que mostra ele treinando, que mostra ele se aperfeiçoando. Não mostra nada disso. Mostra essa origem dele e depois já mostra ele como Demolidor. Então, poderia talvez estar até mais abaixo, porque os outros mostram um pouco dessa evolução, pelo menos. Mas é muito pouco também. Na 19ª posição, Homem-Formiga. Mano, o Homem-Formiga, ele tem conceitos interessantes. Ele começa de uma forma interessante. Mas o Scott Lang é o cara errado, velho. Eu queria ver o Homem-Formiga do Hank Pym, não o do Scott Lang. Talvez isso seja um problema meu, mas isso vai fazer ele ficar nessa posição. O Scott Lang, ele não é interessante. Ele não criou a tecnologia do Homem-Formiga. Ele não criou o traje do Homem-Formiga. Ele só recebeu esse benefício por ser um cara bandido, tá ligado? É literalmente isso. Ele era um bandido e o Hank Pym precisava de um ladrão pra roubar alguma coisa pra ele. E aí nasce o Homem-Formiga do Scott Lang, que pra mim, mano, cansativo. Cansativo também é você que não deixou o like até agora no vídeo, mano. Pô, deixa o like aí, se inscreve no canal, aproveita, se torna membro. E, mano, não se torne tão cansativo quanto o filme do Homem-Formiga, pelo amor de Deus. Na 18ª posição tá um filme que eu gosto muito, mas eu tenho que confessar que ele é ruim. X-Men Origins Wolverine. E o nome do filme é Origins, mano. E o filme conta uma origem de uma forma bem didática, mano. Porque mostra a infância do Logan, como era a família dele, mas aí já tem um salto temporal muito grande e nesse meio termo a gente não tem história, a gente não tem contexto do que aconteceu. Já muda logo pra Primeira Guerra, flashbacks, e depois a Segunda Guerra, e depois os anos 70. E aí eu te falo, precisava contar a história do Wolverine toda? Não precisava. Mas poderia ser melhor adaptado do que apenas esse flashback dos primeiros 10 minutos? Poderia, mano. Eu acho que poderia, e poderia muito. Como eu disse, é um filme que conta quase toda a vida do Wolverine ali e foca depois nos anos 70. Mas é muito apressado e por fotos, mano. Não é nem vídeos, é fotos. Aí os fotos ganham uns... sei lá, é meio esquisito também. Não faz jus à origem do Wolverine, mano. Que, pô, a gente já viu ali, pô, o Wolverine... Arma X, HQ, conta muito melhor esse mesmo arco, tá ligado? Na 17ª posição, Motoqueiro Fantasma. E Motoqueiro Fantasma não tem muito o que explicar, mano. Se você for assistir o filme, ele tem vários momentos legais, a origem do motoqueiro é bem legal, mas é muito furo de roteiro, mano. É muitas coisas sem noção acontecendo uma em cima da outra, mano. É o personagem do Mephisto que não faz sentido nenhum, ele faz um acordo com o Johnny Blaze que não faz sentido nenhum. O pai do Johnny Blaze morre de uma forma que não faz sentido nenhum. Nada faz sentido, a não ser quando ele se torna realmente o Motoqueiro Fantasma, que é muito irado. Mas mesmo assim, isso não salva a origem dele nesse filme. É muito besta, tá ligado? Não é. Poderia ter sido muito mais bem trabalhado, poderia usar alternativas muito mais viáveis pra ele se tornar esse ser vingativo. Mas parece que foi tudo só a fada da conveniência, colocando todas as pecinhas, uma em cada lugarzinho ali, pra fazer o protagonista que a gente precisava. Na 16ª posição, vou colocar o filme do Shang-Chi. É divertido,
divertido, é um filme de luta, a Marvel precisava de um filme de luta legal, e esse é o filme de luta legal. E conta a origem até de uma forma interessante. O Shang-Chi não é um personagem que carece muito de história, a gente não conhece muito bem o Shang-Chi e não se importa muito com o Shang-Chi também. Então, eu acho que essa posição aqui pra ele tá bem quisto, tá bem quisto. Entrando no top 15, Quarteto Fantástico de 2005. Diferente do de 2015, esse aqui tem uma pegada completamente diferente, um ar mais família mesmo. E a origem deles é muito bem contada, mano. Conta como eles foram pro espaço, como eles ganharam os poderes, só que é tudo feito de uma forma muito corrida e apressada. Ah, Igor, mas você quer que o filme tenha 3 horas de duração? Não, não precisa ter 3 horas de duração, mas ele também não precisa contar a origem nos primeiros 5 minutos de filme, nos próximos 10. Os personagens já aprenderam a utilizar seus poderes e o resto do filme fica numa ladainha que não passa. Além dele ter um vilão também bem ruim, mano. O que estraga a origem por si só, porque o Doutor Destino, ele é essencial na origem do Quarteto Fantástico. Por isso que eu acho que é bem interessante se o novo filme não focar tanto na origem e focar sim no desenvolvimento. Esse tentou focar no desenvolvimento, mas a gente precisava da origem, porque era o primeiro filme do Quarteto Fantástico. Na 14ª posição já pode começar a me hatear Capitão América, o primeiro Vingador. Esse aqui é um clássico exemplo de origem, mostra toda a motivação do personagem, toda a origem do personagem, todo o desenvolvimento do personagem até ele se tornar o nosso Capitão América. E isso é louvável, mano. É muito da hora essa parte do filme. Mas o filme é chato. A gente tem que admitir que o filme é arrastado, que o filme é melancólico, que o filme tem aquele tom amarelado pra tentar fingir que é os anos 60, que fica meio chato. Mas esse filme tem um final completamente emocionante e icônico, mano. E uma cena pós-créditos também que é arrebatadora, mano. Vamos combinar. Mas o filme é meio chatinho, mano. Por isso que ele vai ficar aqui. A origem é muito bem contada, mas daqui pra cima quase todos vão ter origens bem contadas. Na 13ª posição, o espetacular Homem-Aranha de 2012. Mano, é um filme também que ele bebe muito na fonte do sombrio e realista. E isso é o que estraga ele. Porque ele conta a origem, assim como o Capitão América, ele conta uma origem muito bem contadinha do Homem-Aranha. Tirando o fato de que no segundo filme eles estragam essa origem, colocando o Homem-Aranha como o escolhido. A aranha radioativa escolheu o Peter Parker porque tinha o gene dele, que o pai... Isso estraga completamente a história do Homem-Aranha nesse universo do Andrew Garfield. Eu sei que estraga, mas a origem dele é bem contada, mano. É bem desenvolvida. Ele aprende a usar os poderes, ele faz seu próprio traje. É tudo muito interessante. Só que é um filme que ele carece de momentos icônicos. Ele carece de momentos impactantes. Ele carece de um vilão à altura de um primeiro filme do Homem-Aranha, como é o primeiro filme do Tobey Maguire, que daqui a pouco eu vou falar sobre ele. É um filme que poderia, mano, ser muito melhor do que foi, isso é de fato. E também essa parada do sombrio e realista, como eu disse quando eu comecei a falar desse filme, estraga muito, mano. Homem-Aranha é colorido, Homem-Aranha é animado, não é depressivo. Homem-Aranha não é escuro, Homem-Aranha não é pro Zack Snyder, tá ligado? Então por isso o espetacular Homem-Aranha tá tão abaixo. Na 12ª posição, Deadpool de 2016. Ah, Igor, mas Deadpool é um filmaço. Sim, mano, eu sei que é um filmaço. Mas é filmaço mesmo? Ele merece estar mais acima do que a 12ª posição? Conta a origem, mostra ali como ele ganhou os poderes, obviamente. Mostra todo o desenvolvimento dele. É naquele mesmo esquema da Capitã Marvel, né? Vai intercalando o presente com o passado, com a origem. Mas é um filme ok, mano. Não passa disso. É um filme ok. O Deadpool é um personagem muito legal, mas é um filme ok, nada mais que isso. Na 11ª posição eu vou colocar Aquaman. Aquaman é diferente do espetacular Homem-Aranha porque ele não carece de momentos épicos, ele tem muitos momentos épicos, mas a origem do Arthur é muito feia de ser contada. É um filme legal, é um filme épico, tem vários momentos muito bons, tem o Orm, que é um grande vilão, mas mano, para pra lembrar os momentos que conta a origem do treinamento do Arthur. Mano, é feio demais. Parece a novela Os Mutantes, mano. O filme se salva na guerra dos Sete Mares, mano. Na guerra dos Sete Mares o filme se salva. Mas na origem do Arthur é qualquer coisa, mano. Parece uma novela da Record. E abrindo o nosso top 10, vem aí o primeiro herói mexicano da DC. É o primeiro? Não sei. Se eu tiver falado besteira,
eu coloco aí na edição. Mas Besouro Azul foi um filme que teve ali, sim, a sua origem bem contada. Mostra a origem do personagem, o passado do personagem, vamos dizer assim, quando conta ali a história dele, como tá a família dele, ambienta bem a gente dentro do núcleo daquele personagem, e depois mostra ele ganhando os poderes, desenvolvendo os poderes até se tornar o herói que ele nem se torna um herói completo nesse filme, mano. Esse filme carece de uma continuação. Então eu acho que é o típico filme de origem. Ele conta a origem, ele não contou o desenvolvimento, não teve salto temporal. Não, é a primeira batalha daquele herói. É ele ganhando os poderes e ele fazendo a sua primeira batalha. É um filme leve, divertido, tem muitos momentos icônicos. E, mano, cita Chapolin. Citou Chapolin, já merece estar na lista. Chapolin Colorado, o GOAT. Inclusive eu vi um vídeo do Bolanhos que ele falou uma parada muito interessante. Ele disse que o Superman, o Batman, eles são grandes heróis sim, mas o maior herói é o Chapolin, porque o Chapolin tem medo. O Chapolin, ele tá desafiando os seus medos. O Superman e o Batman não tá. O Superman e o Batman, eles são super poderosos e eles sabem que vão vencer. O Chapolin não. O Chapolin, ele tá desafiando os seus medos. Eu achei muito bonita essa frase dele e eu achei que combina demais com o Chapolin Colorado, mano. Na nona posição, vou colocar Doutor Estranho. Por que eu vou colocar Doutor Estranho na nona posição? O Doutor Estranho também é um daqueles personagens que eu nunca fui tão aficionado por ele, mas eu acho que a origem dele, o trauma dele que gera essa origem dele, eu achei muito interessante. O jeito que ele vai procurar ajuda e acaba encontrando algo a mais, eu acho também muito interessante, fora que é um filme divertidíssimo, com efeitos especiais que, mano, saltam aos olhos de tão bom que é, mano. E é um lado místico da Marvel que pouco foi explorado, apenas no filme do Doutor Estranho e em alguns momentos com a Wanda. Eu acho tudo do universo do Doutor Estranho sensacional hoje por causa desse filme de origem. Então, ele merece estar aqui nessa posição. Na oitava posição, O Homem de Aço, de 2013. Vamos falar mais uma coisinha aqui sobre as regras do vídeo. Eu não coloquei filmes muito antigos, mano, porque, tipo assim, tem filmes que é de outra época, que a opinião já está formada sobre aquele filme, e eu acho que seria um pouco enviesada, como é o Superman de 78. Todo mundo sabe que é um baita filme, mas, tipo, é um filme muito antigo, muitas pessoas nem assistiram esse filme hoje em dia. Então, eu não coloquei filmes tão antigos, beleza? E O Homem de Aço tá na oitava posição, porque pra mim ele faz tudo bom. Ele conta bem a história, ele faz cenas de ação incríveis, e ele conta muito bem a origem do personagem desde Krypto até a adolescência, até a vida adulta, até ele aprendendo a usar os poderes. E assim como no filme do Besouro Azul que eu falei, ele termina com o ápice, com uma primeira batalha desse personagem. Então ele faz tudo do jeito certinho, mano. O que me incomoda um pouco é esse tom sombrio de novo, mano. E o filme do Superman não pode ser sombrio, é igual do Homem-Aranha. Não pode ser sombrio, tem que ser colorido, mano. Só por isso esse filme tá tão abaixo, porque ele é quase impecável, mano. Na sétima posição, Guardiões da Galáxia. A origem de uma equipe quase que desconhecida que conseguiu ser melhor que a origem da Liga da Justiça, melhor que a origem do Quarteto Fantástico nos cinemas, mano. Isso é simplesmente surreal. Conta a história de todos os personagens de um jeito bem legal e principalmente do Peter Quill, que conta desde a sua infância, a formação da equipe e eles atuando junto. Eu acho isso tudo muito interessante. Fora que o filme é maravilhoso, trilha sonora, direção de arte, é tudo maravilhoso. Soma-se uma coisa a outra e esse filme fica nessa posição. Na sexta posição, Aranhaverso. Mano, do top 10 só tem filmaço. Aranhaverso de 2018, contando a história do Miles, e eu achei muito interessante porque apresentou um personagem que é relativamente jovem de uma maneira tão legal que o Miles Morales já se tornou um ícone da cultura pop, um ícone do mundo de super-heróis, mesmo sendo um personagem criado lá em 2012. É um personagem que já cativa muita gente. Por exemplo, é o meu Homem-Aranha favorito, mano. A origem dele é muito bem contada, é muito emocionante, fora que é uma animação que revolucionou o mercado de animações, traz o tema de multiverso de uma forma quase que excepcional, mano, e tem a passagem de manto de Homem-Aranha Peter Parker para Homem-Aranha Miles Morales, que é
sensacional. Começando o top 5 com Batman Begins, mano. A melhor origem do Batman, sem dúvida. Conta desde a infância, desde o trauma que o transformou em quem ele é, até o seu treinamento, o seu aperfeiçoamento, as suas primeiras missões, a sua captação de recursos, a sua captação de trajes, de carros, de coisas que vão ajudar ele a entrar nessa empreitada como o Homem-Morcego. Então eu acho que é um filme que faz tudo de um jeito certinho. Tudo bem que o Ra's al Ghul desse filme é um pouco esquecível, os vilões do filme em si são bem meia boca, o final do filme também carece de um pouco de ser mais épico, por exemplo, mas o filme faz a origem do personagem de uma forma sensacional. E desse filme pro segundo a gente vê uma evolução ainda maior, então é uma constante evolução desse filme pros outros, pros demais filmes. É sensacional, mano. Na quarta posição, coloquei Mulher Maravilha, que por mais que seja um filme que não é melhor que Batman Begins e Aranhaverso como filme por si só, ele conta a origem da personagem de uma forma deslumbrante, mano. Ele consegue trazer a gente pra essência da personagem. Ele consegue fazer a gente se sentir em Temícera e sentir toda a origem daquela personagem, mano. Ela é muito bem trabalhada, ela tem seus dilemas e tem suas camadas. Por mais que o filme peque em alguns quesitos, a origem dele é muito bem contada. E mesmo o que o filme peca em qualidade por si só, não é tanto assim também. É um dos melhores filmes de heroínas já feitos, se não o melhor, e um dos melhores filmes de heróis, mano. Tem carisma, tem personalidade, tem cena de ação da hora. É um filme muito bom. O terceiro ato que peca um pouco, mas como origem é quase perfeito. Na terceira posição, o início do MCU, mano. Vamos colocar logo o Homem de Ferro 1. Mano, é um filmaço, traz o Robert Downey Jr. na essência do personagem. E como o Homem de Ferro é um herói muito desconhecido, ele precisava ser apresentado de uma forma que impactasse. E, mano, existe algum outro herói que impactou mais a cultura pop recente do que o Homem de Ferro? Não existe. E tudo isso é graças a essa origem que é muito cativante. É uma origem que prende a gente do início ao fim, fora que o filme é muito bom e muito bem feito, mano. O Homem de Ferro 1 merece demais tá no top 3. Na segunda posição eu coloquei X-Men Primeira Classe, porque conta a história, reconta, né? Porque já tinha sido contada a história dos X-Men lá no filme de 2000 e também no X-Men Origins Wolverine. E o X-Men Primeira Classe, ele traz uma nova abordagem, trazendo os heróis em uma outra época, de uma forma diferente, e conta como essa equipe se formou, como o Professor Xavier e o Magneto se tornaram amigos e como isso influenciou toda a vida deles como heróis. Fora também que mostra como os mutantes foram aperfeiçoando seus poderes, como a Escola Xavier se formou, como o Professor Xavier ficou na cadeira de roda e como o Magneto se tornou vilão. É um filme completo, mano. Mesmo tendo tantos personagens como foco principal, ele consegue fazer isso tudo com maestria. É um filmaço. E em primeiro lugar, não podia ser outro, Homem-Aranha 1, mano. Sam Raimi mandou muito bem. É um filme com cara de quadrinhos, com cara de Homem-Aranha colorido, sem vergonha de ser filme de super-heróis. Essa falta de vergonha, entre aspas, do lado bom, foi tanta que revolucionou, mano, os filmes de heróis. Aqui provou que o filme de herói podia ser colorido, podia ser cartunesco, podia ser com cara de filme de quadrinhos. Fora que o Peter Parker mostrado ali é o Peter Parker. A origem dele é sensacional, ganhando os poderes, fazendo o traje, amando, criando seu primeiro vilão, se tornando o maior ícone do heroísmo de Nova York, naquele multiverso, naquele universo, e também revolucionou demais a cultura pop a ponto de 20 anos depois o Tobey Maguire voltar simplesmente aclamado em No Way Home. Homem-Aranha tem que ser o primeiro, mano. E tem que ser o primeiro porque é um filme muito legal, é um filme que botou a Marvel no mapa dos filmes de heróis e, pô, depois veio o universo cinematográfico da Marvel, que eu tô resumindo aqui em uma série de vídeos que estou fazendo, resumindo ali toda a franquia da Marvel até chegar a Vingadores Doomsday, pra você não precisar assistir todos os filmes de novo, mano. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e até a próxima.